TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando aqui hoje. Minha convidada é a Emily Caroline dos Santos. Ela é da cidade de Venâncio Aires e está aqui comigo hoje para contar a experiência dela com Cristo, a história dela que ela teve com o Senhor, né? E a gente gosta de entender como é que o Senhor chegou até a vida dela, né? Como é que ela conheceu Cristo e começou a desenvolver esse relacionamento com Ele. Tudo certo, Emily? Tudo certo. É com prazer que estou no programa, assim, com muita alegria que Deus possa me usar em nome de Jesus. Então começa contando assim o início da tua história. Qual foi o teu primeiro contato com Cristo? O que tu achava de Deus, igreja? Quando que tu começou a ter essa ideia de que tu precisava de Deus? Olha, eu desde muito pequena, assim, criança, a minha família tinha o hábito de ir na igreja católica, né? Então, desde muito pequena, eu sentia, assim, que eu tinha uma necessidade de estar na casa de Deus. Não entendia muita coisa, assim, mas eu lembro que desde criança, quando eu ia para a igreja, assim, sabe, não era culto, assim, né, mas era um momento lá de reunião, assim, né, que eu entendia, eu lembro que eu me sentia bem, assim, sabe, eu vi que não era somente aquilo, eu tinha uma convicção de mim, mas eu vi que ali era um lugar onde me sentia bem, que quando eu chegava ali, depois que eu saía, eu me sentia melhor. Isso quando tu era pequena? Pequena. Então, desde criança, assim, as pessoas que eu tinha convivência, familiares, assim, tinham o hábito, e eu sempre ia junto, sabe? Uhum. Eu sempre, nunca neguei, assim, o convite. Eu sempre ia. E o que Então, tu assim, sentia, assim, quando eu tava lá? Tu entendia essa relação tua com Deus? Ou tu ia, assim, mais, como tu falou, só sentia esse bem-estar? Olha, eu lembro, assim, como é que eu vou explicar, assim, quando eu estava lá, porque desde criança até uns dias atrás, eu lembro que eu tinha o hábito, às vezes, de ficar sozinha no quarto brincando, e eu lembro que eu pegava a Bíblia e ficava falando sozinha. Então, eu não tinha noção de nada, mas eu senti uma sede de Deus, sabe? Eu não tenho como explicar assim. Mas eu lembro que eu ia lá, porque não por obrigação, mas eu lembro que eu precisava daquele momento, daquele ensino, assim, né, da palavra de Deus. Então, eu creio, assim, que foi esse hábito, assim, que eu cresci, desenvolvi, assim, passei por vários caminhos, assim, várias igrejas, assim, mas eu tinha uma convicção dentro de mim que eu precisava buscar aquilo. Então, eu creio que é um desejo que não é nós, né, mas é Deus que coloca no nosso coração, né, esse desejo. E quando foi Então, que esse desejo se transformou, assim, numa busca pessoal tua por Deus? olha, quando que iniciou essa busca, você diz assim? Isso, a tua busca de entender que tu realmente queria estar num lugar, não, assim, só por um convite, criança ainda indo, né? Mas depois, quando tu já teve essa noção de que tu queria Deus na tua vida. Eu tinha em torno de 17 anos. Eu tinha 17 anos, assim, eu vi como diz assim, o cerco começou a se fechar, assim, porque eu via que eu precisava de algo, de uma ajuda espiritual. E eu vi que entre essa idade que eu tinha na adolescência, eu vi que o mundo não era aquilo que eu precisava. Porque eu lembro que eu ia para os entretenimentos, mas eu ia lá, era uma satisfação momentânea, e eu ficava pior depois que eu voltava. Então, e daí eu comecei teve uma pessoa, né, que começou a ir na minha casa, né, quando eu morava com a minha mãe, né, e essa pessoa transmitia muita paz quando ela ia lá. E ela não nem sabia que ela estava indo lá para evangelizar a minha mãe, mas eu lembro que ela transmitia uma paz muito grande, assim, quando ela conversava e falava. E foi em torno de 17 para 18 anos, e eu lembro que essa pessoa acabou deixando um material na casa da minha mãe, sabe? E que foi o Deus Fala com Você, que é o nosso devocional, né? Que a Editora Vento Sul proporciona. E eu lembro que quando a minha mãe ganhou esse presente, quem acabou lendo fui eu. E ali eu vi que aquelas palavras contidas naquele livro, assim, eu disse, não, para aí. Eu lia de manhã, antes de trabalhar, assim,
E eu lembro, assim, que era algo, assim, que realmente me preenchia, sabe? Então aquilo foi acontecendo e aquilo começou a despertar em mim aquele desejo, aquela vontade. Eu já tinha aquela sede desde criança, sabe? De conhecer Deus. Mas é algo muito subjetivo, eu não consigo explicar Uhum. assim para a irmã, sabe? Mas eu tinha essa sede, e daí eu comecei a ler o devocional de manhã e eu vi que aquilo fazia sentido durante o meu dia. Até essa idade, até os 17, 16 anos, quando tu teve esse contato com um material da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tu continuou indo em vários lugares nessa busca por Deus? Nunca cessou isso? Nunca cessou. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muitas amizades, assim, né? E essas pessoas, eu tinha uma amiga aqui numa denominação, eu ia com ela, sabe? Em vários lugares, assim, até que um dia eu parei até em lugares, assim, que não, vamos dizer assim, de bruxaria, assim, sabe? Então eu Uhum. tive experiência de saber, sabe, em todos os sentidos, assim, os caminhos que as pessoas acham que levam a Deus, né? Mas, assim, eu vi que, eu disse, não, não é isso, não. Eu tinha uma certeza que um dia eu ia encontrar, sabe, esse caminho. Eu tinha essa Sim. sede e eu pedia muito para Deus. Sempre antes de dormir, né, não, nem conhecia, assim, o Senhor ainda não tinha, né, recebido a salvação por meio do batismo. Mas eu lembro que eu pedia muito para Deus, quando eu orava muito e pedia isso, que eu queria conhecer Ele, que eu queria ter essa experiência com Ele. E aí, quando tu encontrou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja não, né? Uma pessoa e um material. Foi em que cidade? Que cidade tu tava? Eu estava em Santo Ângelo, sou natural de lá. E aí tu Aham. recebeu o convite pra congregar, começou o grupo familiar, como é que tu entrou de cabeça na igreja? Amém. Daí a minha mãe morava na cidade, lá em Santo Ângelo, né? E essa pessoa começou a evangelizar ela. Daí logo Deus proporcionou que minha mãe fosse morar no interior, lá de Santo Ângelo, né? Pra fora, assim. E eu lembro que eu tive que ficar morando na cidade nesse tempo, porque eu trabalhava e estudava, então eu não podia morar com ela. Então já houve esse desapego um pouco familiar ali, né? Deus eu consegui trabalhar intensamente ali. Daí no final de semana, quando eu ia lá pra minha mãe, no sábado, um sábado eu chegando lá, minha mãe disse, Mana, vamos participar comigo no grupo familiar. Eu, como assim, grupo familiar? Nem sabia, né, o que estava acontecendo. E daí os irmãos chegaram lá, era de tarde, um sábado de tarde, eu comecei a participar. Foi através do grupo familiar na casa da minha mãe, daí que eu conheci, né, a Igreja do Senhor Jesus. E o que que tu achou do grupo Gente, que familiar? fantástico! Porque, assim, uma simplicidade, assim, um carinho muito de Deus, assim, porque aquele compartilhar, algo assim, é bem familiar, né? Porque Sim. igreja, assim, tu não tem oportunidade de compartilhar, né? Eu sempre via nas igrejas que as pessoas não iam compartilhar testemunho, né? Compartilhar sua vida, suas fraquezas. E no grupo familiar eu vi que tinha essa liberdade. Daí tinha o videopão, né? Uhum. Gente, aqueles testemunhos, assim, né, os louvores os irmãos cantavam, né? Tinha levita naquela época lá no grupo familiar da minha mãe, né? Mas eu lembro que os testemunhos, a palavra do Nutrivide, assim, aquela palavra sólida, assim, eu disse, meu Deus, uma coisa muito diferente, assim, algo assim que eu não tenho como explicar, assim. Uhum. Mas foi uma experiência, assim, que eu tive, assim, lá na minha mãe, assim, muito. Ali eu vi, assim, não, esse é o lugar, né? Esse lugar aqui tem Deus. No início, eu lembro que eu chegava lá, na minha mãe, eu lembro que eu tinha um sono. Meu Deus, assim, sabe? Eu tomava o espírito de sono. E eu disse, mãe, eu não consigo, não sei se eu vou conseguir participar. E daí eu lembro que minha mãe, creio eu, que ela começou a orar, né? Muito por isso, para mim conseguir perseverar. Daí foi umas duas, três vezes, assim, que eu sentia essa opressão. Uhum. E daí até que um dia, assim, eu consegui permanecer. E daí depois, aquele dia que eu enfrentei, que Deus me deu essa graça, né? Eu nunca mais consegui, nunca mais parei de congregar, assim, de participar dos grupos, sabe? Deus me fortaleceu, assim. E como é que foi a tua experiência do batismo? Eu tava trabalhando, foi um sábado de manhã, e eu saí do meu trabalho, eu recebi uma ligação. A minha mãe disse, Mana, hoje vai ter um batismo. Era maio de 2012, foi isso. Era frio, sabe? Daí a mãe me ligou e disse, Mana, vai ter um batismo com vários irmãos, o que que tu acha? Gente, eu nunca tinha ouvido falar de batismo, nem sabia o que que era, sabe? Eu disse, mãe, será? Mas não tem que ter uma preparação. Eu disse, não, eles vão só pregar ali e tu aceita Jesus. Daí eu pensava, e eu parei, daí eu desliguei o telefone, eu lembro, disse, meu Deus, eu já tô nessa vida. Vou tentar, sabe? Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Disse, não, eu vou então, sem saber, sabe? E fui. E lá, naquela época, chegou um casal de missionários lá em Santo Ângelo, né? Uhum. E daí teve, além de eu me batizar, mais uns 10 irmãos, assim, foi uma.
uma comunidade, assim, sabe, para se batizar todo mundo junto. Foi muito legal, assim, foi. Deus preparou todas as coisas, Uhum. porque foi numa piscina térmica, assim, sabe? Foi algo, assim, que eu não. O pastor lembro que pregou, daí ali eu tive contato com a oração do novo nascimento, e depois que me batizei, assim, eu lembro de assim, mãe, eu tô sentindo uma paz, uma coisa dentro de mim que eu não consigo explicar, uma coisa que eu nunca senti antes, assim, eu lembro que olhei pela janela, assim, era um dia ensolarado, assim, sabe, e eu disse, meu Deus, que paz é essa que eu nunca senti? Uma leveza, assim, sabe, eu estava leve, assim, parece que um jugo que estava dentro de mim saiu aquele dia, sabe, foi essa sensação que eu tive. E tu sentiu assim que pós-batismo tu começou a entender melhor as coisas do Senhor? Como é que foi essa experiência pra ti do batismo pós-batismo? A experiência do pós-batismo, assim, eu vi que aquela sede, aquela vontade de conhecer Deus aumentou, sabe? Porque eu lembro que tinha a perseverança ali da parte do irmão, do pastor daquela Uhum. época, né, lá na cidade, ele tinha o hábito de mandar mensagem pelo celular, que era o SMS, não tinha WhatsApp naquela época, e ele mandava mensagem convidando para reunião de liderança, daquela época estava iniciando o seminário Padrão Divino para a Família, e os cultos, e eu morava longe naquela época da igreja, sabe, ficava longe do meu morar perto da igreja, e eu comecei a pedir para Deus que eu queria muito participar, que eu queria muito poder ir. E o dia que eu comecei a ir, assim, eu lembro que logo foi me proporcionado a terapia espiritual, sabe, aquele carinho. O dia que eu escutei, quando eu fui no culto, assim, eu lembro que eu escutei os louvores, assim, meu Deus, eu não parava de chorar o culto inteiro, sabe? Uhum. Parecia uma criança, assim, sabe? Eu disse, meu Deus, e nos louvores, assim, eu disse, meu Deus, era um lugar, era na casa dos irmãos, a sala, a igreja, Sim. sabe? Um lugar simples, mas era uma unção, assim, aquele lugar, uma presença divina, assim, muito grande, assim, é uma coisa que eu nunca senti antes. E a partir daquele momento que eu recebi o apacentamento da terapia, daí os irmãos começaram a me oferecer mais materiais, assim, aquilo começou a aumentar aquele desejo, aquela convicção que eu não podia mais parar de ir. E tu lembra assim a primeira cura interior que tu teve, ou a primeira experiência de transformação que tu viu na tua vida, que aquela palavra realmente estava te transformando, gerando um fruto? Eu tinha um pânico, assim, irmã, de me expor, assim, sabe, de falar em público. Eu era toda retraída, assim, sabe, tímida, meu Deus do céu, sabe, bloqueada. Essa é a palavra, bloqueada. E eu lembro que através da terapia espiritual ali, eu confessando meus traumas de infância, né, que eu havia sofrido, eu lembro que aquilo ali começou a me desbloquear. E daí logo eu lembro que o pastor me convidou para um dia para ministrar uma mensagem do padrão divino para a família. E ali rompeu, sabe? Aí eu ministrando ali, enfrentando o medo que eu tinha, assim, de falar, de testemunhar, assim, né, de Deus. Eu vi que Deus operou a cura. Quando Deus me chamou para ministrar uma mensagem. Uhum. E esse sentido assim que tu disse que começou a relembrar e a expor a traumas que tu tinha passado, isso tu fez pra Deus mesmo, fez pra alguém? Como é que tu conseguiu chegar a essa situação? Foi através da irmã, que era a esposa, né, Uhum. do irmão lá, que era missionária na época. Foi através da terapia espiritual que eu comecei a receber a libertação. Que eu comecei a confessar para a irmã, né, o que eu sentia. Porque a terapia espiritual é um trabalho muito bom, porque é algo de Deus, assim, porque aquele momento ali a irmã abre a Bíblia, né, no colo, e daí tu abre a tua, e daí eu lembro que era assim, irmã, pode contar o que tu sente. Meu Deus, assim, sabe? Era incrível aquele momento, eu não tinha mais vontade de sair lá da casa dos irmãos, né? Porque Uhum. era um momento muito bom. E aí, como é que tu foi sentindo assim nesse início, né? O Senhor tem muita coisa pra transformar dentro do nosso coração, pra curar, né? E aí, tu ainda era uma pessoa jovem, né? Pelo que eu entendi aqui pela história, tudo isso aconteceu, era muito jovem ainda, né? É, tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E como é que foi assim pra te conseguir conciliando a vida ainda, né, natural, o trabalho, tudo que tu tinha que fazer com aquilo que era do Senhor? Tu sentiu o amparo de Cristo? Como é que foi essa experiência? Sim, eu lembro que naquela época o pastor sempre dizia que as coisas naturais não podiam atrapalhar minha comunhão com Deus, que sempre Deus tinha que estar em primeiro lugar. E eu vi que aquilo ali começou a fazer sentido. Logo assim, de início, assim, agradeço a Deus por esse convencimento, né? Porque é difícil às Sim. vezes tu conseguir, né, deixar as coisas de lado, né, as naturais, para deixar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, o domingo, né? Muitas vezes as pessoas, eu prefiro às vezes estar ali com a minha família, no natural, do que ir para o culto de manhã.
Só que eu vi que aquilo ali era importante, aquilo ali me satisfazia, aquilo ali me dava paz quando eu ia para os cultos de manhã, sabe? Então eu lembro que desde o início da caminhada, assim, o pastor sempre pregava em cima disso, irmãos, o trabalho, as circunstâncias naturais não podem atrapalhar a tua comunhão com Deus. E daí eu lembro que logo na época, assim, eu terminei o curso que eu estava fazendo, né, no período da noite e comecei para os grupos. E daí onde os irmãos iam, eles nos pegavam, nos davam carona e eu ia junto. Tu sentiu que isso também foi um pilar importante do teu crescimento espiritual? Com certeza. Eu creio que aquela matéria-prima do passado que eu recebi, né, uns anos atrás, isso me ajudou bastante, eu creio que até até hoje, porque agora eu falando para a irmã, é como se Deus trouxesse vivo isso, como se eu vivesse ontem tudo isso. E como isso foi importante, aqueles ensinos que eu recebi naquela época, aquele apacentamento, para me ajudar a suportar, né, porque cada vez que vai passando o tempo na igreja, né, as provas vão aumentando. E teve algum Então eu momento vejo. que tu passou, assim, desse período já conhecendo o Senhor, que é como a gente fala assim, subir o nível, né? Que a gente tem uma experiência difícil e aí a gente sente que o Senhor eleva o nosso nível, eleva a nossa comunhão com Cristo. Irmã, vamos dizer assim, que essa experiência eu passei uns 3 anos atrás, de 2020 para cá. Eu vi que Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida a questão do desapego, né? Vamos dizer assim, começou no meu trabalho. Eu vi que eu comecei a perder o gosto pelo trabalho, assim, não que eu não queria trabalhar, mas eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu sempre sentia algo que Deus queria algo de mim, sabe? Algo de mim. Era uma cobrança interior, assim, que eu não sabia o que que era, sabe? Mas eu sentia que aquela vida não era o que Deus queria para mim, né? Envolvida com o trabalho secular, aquela vida que eu estava tendo. Sim. E começou, esses 3 anos para cá, começou a se trabalhar muito intenso de desapego do natural. Tive que abrir mão de muita coisa, sabe? Para hoje eu estar vivendo o que eu estou vivendo nesse exato momento, sabe? Então, nem sei como explicar para a irmã, assim, no sentido de tudo, mas eu creio, assim, que Deus começou a se trabalhar e eu nem sabia que Deus estava trabalhando nisso. O que tu fez diante desse sentimento, assim? Tu orou, entregou pro Senhor? Qual foi a tua atitude? Eu comecei a orar muito, irmã. Eu orava muito e dizia, Senhor, se tu tem algo para mim, eu sei que tudo isso que eu recebi, esse alimento espiritual, eu sei que dessa forma que eu tô vivendo não tá te agradando. Eu sei que tu tem algo muito grandioso para mim, mas eu quero experienciar isso. E se for preciso abrir mão de tudo e deixar tudo, eu quero. Isso foi em outubro do ano passado, no microencontro em Passo Fundo que eu participei lá. Eu lembro que Deus falou muito forte, sabe, através do Ministério da Palavra, aonde ele disse assim que Deus, quando chama pessoas, né, ele falava assim, essas pessoas vêm de pronto, largam tudo e vêm. Ele falou assim, outras pessoas, Deus tem que revocar essas pessoas. Quando ele falou revocar, gente, era como se eu visse, assim, eu me imaginasse numa historinha, sabe, alguém contando. Eu me imaginei, tipo, como se fosse uma patrola, alguma coisa, uma retroescavadeira. Nem essa palavra. Essa retroescavadeira me arrancando da terra, assim, me tirando. Eu tive essa visão. De outubro de 2022 a março desse ano, pensa num trabalhar, assim, de desapego total, assim. Deus começou a tirar o brilho que eu tinha pelo meu trabalho, Deus começou a me tirar tudo. E dezembro do ano passado, eu tive uma experiência muito forte eu trabalhando lá, que o sistema lá estava me obrigando a mentir, sabe, irmã? E eu estava me sentindo muito mal com aquilo. E daí eu tive uma experiência que a pessoa lá onde eu estava trabalhando me perguntou, Emily, isso é verdade? E eu disse, não, isso é mentira, mas não é eu que estou querendo mentir. Estão me obrigando a fazer isso. Bah, sim, sabe, eu tive que, naquele momento eu fui colocada à prova, sabe, que eu tive que naquele momento ser fiel a Deus, eu não poderia denegrir aquilo que eu tinha recebido, né, que é o caráter, né, que a gente aprende com Cristo, né, que a gente não pode mentir. E irmã, naquele momento ali, eu lembro que foi através do telefone isso que aconteceu, eu tava recebi um telefone, né, tava no meu trabalho, eu lembro que eu fui no banheiro e comecei a chorar. Eu disse, Deus, isso que eu tô vivendo aqui não é para mim, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu tô sob um jugo que não tá me fazendo bem. Naquele momento ali, foi a primeira vez, assim, irmã, que eu lembro, assim, que eu recebi uma voz dentro, alguém falou muito forte, me exortou, assim. Sei que foi Deus, porque eu nunca tinha ouvido daquela forma Deus falar comigo. Gritou, assim, no meu ouvido e disse assim, ó, eu vou te arrancar desse sistema. E eu lembro que eu abri a porta, fui orar no banheiro, né, e eu ouvi essa voz. Quando eu abri a porta do banheiro, eu nunca tive essa sensação.
uma pessoa veio ao meu encontro, que era minha colega de trabalho, ela também é cristã. Ela disse, Emily, o que que houve? Eu lembro que eu sentei num banquinho, assim, que tinha lá no vestiário. Eu disse, eu não sei, mas eu acho que Deus quer me levar para ser missionária. Ela, como assim? Gente, eu não sei de onde é que veio aquele pensamento, sabe? Mas foi como se alguma coisa tivesse me convencido naquele momento, assim, sabe? Uma coisa assim, muito surreal, uma experiência, eu não sei. Eu acho que Deus está querendo me tirar aqui do trabalho e vai me levar para a vida missionária. Só que eu nunca tive essa experiência antes, irmão. Era naquele momento, sabe, que eu tive essa experiência, sabe? Deus colocou isso no meu coração. E de dezembro até março, assim, Deus começou a me trazer muito sonho, testificação, e daí eu levei para a autoridade, né, do ministério. Isso que eu estava passando, presenciando, e testificou, né, daí em março eu recebi essa notícia, né, que teria um mês para sair da minha cidade local, né, e vir para a cidade de Venâncio Aires, né. A gente já tá quase chegando ao final aqui, mas eu gostaria que tu deixasse umas palavras de incentivo para quem ouviu o teu testemunho. Olha, eu deixo assim como Deus, assim, ele cuida muito, ele cuida melhor do que nós, a nossa vida, né? Ele sempre está cuidando de nós. E esse cuidado a gente sente através da mesa do Senhor. Então, o maior perigo hoje para aqueles que estão no Senhor já, que estão recebendo essa palavra, é se afastar da mesa, porque eu fico totalmente vulnerável a espíritos malignos, né? Então, eu deixo incentivo, assim, para os irmãos a não desapegar dessas verdades que a gente tem ouvido, né? Não se desviar delas, porque é esse o caminho que Deus quer, porque quando eu estou na mesa do Senhor, é ali que Deus faz obras subjetivas. Eu tenho muita experiência de estar ouvindo programas, e ali eu recebi uma libertação, ali recebi o convencimento do Espírito. Então, é eu me expondo ali, ouvindo, colocando meus olhos, meus ouvidos na mesa do Senhor, que Deus faz grandes coisas. Então, eu deixo para os irmãos não se afastarem da mesa jamais. Isso aí, Emily. Muito obrigada por contar o teu testemunho aqui. Até uma parte, né? Talvez tenha que ter mais partes aí pra gente saber toda a obra que o Senhor tem feito na tua vida, mas muito obrigada por contar esse teu início aí com o Senhor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando aqui do programa. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Conhecendo a Emily aqui hoje comigo. E mais testemunhos você encontra aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.